Nós vamos continuar com o nosso estudo do livro Nosso Lar, hoje especificando o capítulo 34, cujo título é Com os Recém-Chegados do Umbral. Esta é uma obra de psicografia de Francisco Cândido Xavier. O espírito que faz o trabalho de psicografia é André Luiz. Ele descreve a vida no mundo espiritual e é uma obra realmente impressionante. O capítulo de hoje trata especificamente, na minha opinião, e mais detalhadamente da importância da disciplina e de sabermos orientar as nossas atividades para aquilo que realmente tem importância. O capítulo começa com um texto bem interessante. Estacaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Em capítulos anteriores, nós já vimos que as excursões desse grupo que sai para caminhar, para pesquisar nas zonas de trevas do umbral, ela tem por finalidade resgatar espíritos que já oferecem alguma condição para saírem daquela circunstância, daquela situação de dor e de sofrimento pela qual vem passando. No caso aqui, nós vamos ver que uma determinada senhora está nessa situação há décadas. Ela desencarnou em 1888, no mês de maio. A obra foi escrita em 30 e... Deixe-me ver, me parece que é 1934, vamos ter certeza. Essa publicação é de 1944, desculpe. Então ela desencarnou em maio de 88, o livro é de 44. Vamos imaginar que levou, depois do evento, levou aí 4 ou 5 anos para o livro ser escrito. Então ela ficou lá por pelo menos 50 anos nessa zona de trevas, essa senhora. Mas antes de nós tratarmos do assunto específico da personagem principal do livro, do capítulo, nós vamos ver que ele fala aqui que as matilhas de cães eram conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Mais embaixo, no parágrafo seguinte, ele vai dizer assim, alguns doentes eram levados ao interior, ao interior das câmaras de retificação, sob amparo forte. Então, essas duas expressões, pulso firme e amparo forte, significam disciplina. Quando o Chico Xavier vai iniciar o seu trabalho com o Emmanuel exige dele um comportamento que ele vai dizer para você: tenho 3 regras. Essas regras são de disciplina, disciplina e disciplina. Ora, a obra do André Luiz é uma obra de disciplina. Por quê? Quem não é disciplinado raramente consegue realizar alguma coisa na sua vida. A disciplina é fundamental, porque é ela que nos leva a concretizarmos os nossos sonhos, a realizarmos os trabalhos aos quais nós nos propomos. Enfim, a disciplina é fundamental em qualquer setor da vida, e aqui o André Luiz faz questão de deixar claro em várias ocasiões que a disciplina é muito, muito forte no mundo dos espíritos superiores. A indisciplina é bem própria dos espíritos mais revoltados. Então o André Luiz começa falando que os espíritos, essa caravana, ela chega lá das zonas profundas do umbral, trazendo diversos espíritos que precisam ser socorridos. Então muitas pessoas estão sendo amparadas. Os próprios membros dos samaritanos, os samaritanos são essas pessoas que se dedicam a essa busca, estão neste trabalho de amparo e levando os enfermos para os leitos, para as câmaras onde eles seriam atendidos pelos médicos do espaço, pelos enfermeiros, enfim, por toda a equipe que atende a essas pessoas.
Mas ele descreve que destes que são socorridos, há espíritos que estão resignados, que receberam o auxílio com muita gratidão e, portanto, estão calmos. Mas há espíritos que estão revoltados, apesar de já terem ficado por décadas naquelas sombras e sob tortura, muitas vezes, dos espíritos maus, eles ainda assim estão revoltados. O André Luiz escreve: alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação, outros, todavia, reclamavam em altas vozes. E a partir disso, o André Luiz começa a narrar que ele viu uma senhora querendo descer da última carruagem de socorro. Nós vimos que essas incursões pelas trevas são feitas levando-se matilhas de cães, que garante a segurança, alguns pássaros que eles chamam de ibis, porque eles consomem as energias negativas, ou essas carruagens que são puxadas por um tipo de muares, diz André Luiz, um tipo de burro, de mula ou de cavalo, porque são animais dóceis que caminham com tranquilidade e sem a necessidade de motores que fariam muito barulhos, assustariam e até impressionariam esses espíritos que já estão muito perturbados. Mas nessa volta, lá na última carruagem, tem uma senhora que o André Luiz descreve como uma senhora, ele chama ela de velhota. Velhota, por essa época, significava uma pessoa que nem era muito velha e nem era nova, estava assim, iniciando aquilo que a gente chama hoje de terceira idade, mais ou menos da minha idade, uns 60 anos. Então ele vai atender essa mulher e essa mulher está lá falando em nome de Deus e tudo mais. Porém, o André Luiz lembra, ele faz essa lembrança para que nós também atentemos para isso. Veja só o que ele fala. Ajudei a descer, tomado de extrema curiosidade, lembrando que lá atrás a Laura, que o albergou na sua casa, lhe disse: cuide da sua curiosidade. A curiosidade vã não vai te levar a lugar nenhum e ainda vai perturbar a sua possibilidade de exercer um trabalho bom, um trabalho que vai aprimorar as suas características de um espírito que quer realmente se transformar num espírito iluminado. Mas o André Luiz, nesse momento, ele cede à curiosidade. Olha a descrição. Ele pergunta, ele diz: talvez obedecendo mais à malícia que me era peculiar, interroguei. Vem assim de tão longe? Fala para a mulher. Ele próprio comenta sobre o seu comportamento. Falando desse modo, afetei ares de profundo interesse fraternal, como costumava fazer na terra, olvidando por completo naquele instante as sábias recomendações da mãe de Lísias. A pobre criatura, percebendo o meu interesse, começou a explicar-se. Então a mulher agora vai explicar que ela era uma fazendeira muito poderosa, senhora de escravos, que tinha aquele hábito terrível de massacrar as pessoas com o seu poder através dos seus feitores, mas ainda assim se achava uma pessoa ótima. Ela era muito católica, o padre ia até a sua igreja, até a sua fazenda, lhe dava a hóstia, absolvia dos seus pecados, enfim, justificava todos os seus crimes, e ela, claro, fazia grandes contribuições para a igreja desse padre, e ele estava todo satisfeito com ela, e ela satisfeita com ele. Só que por conta disso, dessa situação de que essas crenças, né, nesses costumes de época, eles não fazem nenhum bem. Por quê? Porque Jesus nos ensinou que a regra fundamental é o amor. Paulo de Tarso nos fala que a caridade é fundamental no processo da evolução e que caridade não é exercida apenas porque você dá alguma coisa para alguém, mas é quando você ama as pessoas. Por isso que ele diz que das 3 grandes virtudes, a maior delas é a caridade, porque a caridade é a materialização do amor. Então essa senhora ficou acreditando que porque ela tinha comprado muitas missas, ela teria
seria salvo rapidamente. Mas aqui nós podemos ver que por mais de 5 décadas ela ficou na mão dos espíritos maus. Mas isso não adiantou para ela. Ela está totalmente perturbada. A impressão que se tem é que ela está naquele clima da loucura. Tanto que depois de discursar, de se justificar e etc., o André Luiz fala, mas a senhora fazia uma coisa que era muito terrível, uma coisa má. E ela fica brava, imagine, eu era uma pessoa boa, caridosa, e etc. No final das contas, a Narcisa percebe o que está acontecendo. A Narcisa é a enfermeira-chefe, é a que comanda o trabalho ali, e ela se aproxima do André Luiz e veja só o que ela fala para o André Luiz quando ele está esticando aquela conversa que não leva a lugar nenhum. Então ela fala assim, a Narcisa fala para o André Luiz, André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes perturbados? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Ou seja, está falando, essa sua curiosidade está te levando na onde? Os dementes falam de maneira incessante, e quem os ouve, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. Olha que dura que ela dá no André Luiz. Quem perde tempo, esse tempo precioso, que é o tempo do espírito, né, do espírito que quer fazer algo de bom, pode não estar menos louco. É muito relevante que nós tenhamos isso em mente. Pode não estar menos louco. Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha, sem coragem de as responder. Não se impressione, exclamou a enfermeira delicadamente. Atendemos aos irmãos perturbados. Veja que coisa maravilhosa. A Narcisa não poupou o André Luiz. Não foi boazinha com ele. Ai, que bom que você está aí conversando. Não, ela ficou brava com ele. Mas ficou brava de uma maneira gentil e educada, dizendo-lhe que ele estava perdendo tempo com aquilo. Porque aquela mulher estava ensandecida. E ela precisava de tratamento médico. Né? Mas olha o texto que interessante, é a continuação. Mas a senhora, né, diz aquela senhora perturbada, mas a senhora está falando para Narciso, mas a senhora é de opinião que estou nesse número, né? E a Narcisa, porém, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou, não, minha amiga, não digo isso, creio, porém, que deve estar muito cansada, seu esforço purgatorial foi muito longo. Justamente, replica a senhora, né? E ela quer começar a contar aquela história de novo, que ela era santificada, que ela batia nas pessoas porque ela estava colocando a disciplina, etc. Mas a Narcisa já corta ela de cara, falando assim, não comente o mal. Já sei tudo que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse, pensando que vou atendê-la. Essa é a situação que nós podemos ver em que a disciplina se faz presente quando os espíritos superiores estão trabalhando. Portanto, meus amigos, acho que a grande lição desse capítulo é nós entendermos isso. Se nós queremos fazer um trabalho no bem, se nós queremos fazer algo que seja proveitoso para as pessoas que nos cercam, especialmente para nós mesmos, nós precisamos ser disciplinados. E nós já temos notado nas nossas atividades, já de tantos anos, que onde falta disciplina, impera a bagunça. Onde impera a bagunça, por melhor que seja a nossa intenção, nós produzimos muito pouco, quando não produzimos nada, e às vezes ainda pioramos a situação daqueles que contam conosco. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e espero que tenham gostado. E voltem a assistir as próximas sessões dos nossos comentários. E, se possível, né, se você gostou, recomende para os seus amigos. Que Deus nos abençoe a todos.